Nosso último encontro, nós fizemos a exposição do Salmo 19, do versículo 1 até o 6. Hoje, com a graça de Deus, iremos até o versículo 10. E nosso próximo encontro, vamos concluir do 11 ao 14. E o meu propósito é ir até o capítulo 20. Aí a gente dá uma parada no livro de Salmos, eu vou para o Novo Testamento, depois a gente retorna, permitindo Deus. Tá? Então, o Salmo número 19, do 7 ao 10, é um texto bastante conhecido e que deve, de fato, sempre ser lembrado. Fiquei muito feliz, o presbítero Emerson compor uma música nesse Salmo, porque a música ela tem essa capacidade de nos ajudar a memorizar mais rápido. Não tem umas músicas que ficam na cabeça o dia todo? Eu espero que a dele fique, para que você possa estar sempre meditando sobre a excelência, as maravilhas da lei de Deus. E diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Meus irmãos, a nossa geração, certamente, é uma geração muito privilegiada no que diz respeito ao acesso às Escrituras. Nós temos várias traduções da Bíblia em português, por exemplo, várias mesmo. Temos também a Bíblia online, você tem ela no seu celular a qualquer momento, inclusive as várias traduções, você pode comparar no computador se você quiser. Você tem bons pregadores na internet, pregadores bons mesmo, que você pode ouvir um bom sermão todos os dias se você quiser. Você tem acesso a palestras boas sobre as Escrituras, sobre um variado de temas. Ou seja, nós temos tudo do que diz respeito ao conhecimento, ao acesso às Escrituras. Você tem bons cursos de teologia, tanto online quanto presencial. Você pode se matricular em qualquer um deles. Nós temos aqui na nossa capital o Instituto Bíblico. Se você não tem tempo, você pode fazer online. Ou seja, nunca tivemos tanto acesso às Escrituras como nós temos na nossa geração. Os nossos pais não tiveram acesso. Muitos de vocês têm hoje muito mais acesso a conhecimento do que os pastores antigos. Muito mais acesso. Vocês têm hoje muito mais acesso a conteúdos teológicos que os pastores antigamente tinham. Mas, para a vergonha da nossa geração também, nós somos uma geração pobre de conhecimento das Escrituras. Nós temos uma geração que não lê a Bíblia. Nós temos tudo isso que eu falei, mas nós não lemos a Bíblia. Nossa geração é marcada por sua pobreza bíblica. Nós até temos pessoas que são ávidas para ler livros teológicos, para discutir teologia, mas muitas vezes a motivação dessas pessoas é o simples prazer intelectual pelo conhecimento, porque o prazer intelectual é algo muitas vezes buscado, sim. Não que esteja errado ter prazer intelectual, é quando a busca pelo conhecimento das Escrituras é só trazer satisfação intelectual. Isso pode às vezes se tornar idolatria. Às vezes nós achamos que idolatria é só algo ruim. Você pode idolatrar aquilo que é bom, quando a motivação por trás não é conhecer a Deus, amar a Deus e obedecer a sua palavra. Se a motivação por trás for somente uma satisfação intelectual produzida pelo conhecimento, ou em alguns casos, que eu nem sei se é pior ou não,
é conhecer para debater, conhecer para se impor teologicamente sobre outras pessoas. Todos esses caminhos não são o caminho correto. E o que isso produz? Orgulho e aridez espiritual. A Bíblia precisa ser lida, precisa ser meditada, precisa ser obedecida, mas isso só será possível se houver por trás a motivação de conhecer a Deus. E quando há a motivação sincera de conhecer a Deus, de fato você impactar com as Escrituras. Uma outra coisa muito comum hoje, que eu particularmente acho que não é bom e não é saudável, é esse tanto de Bíblia que nós temos hoje, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente. Aí a Bíblia do adolescente, geralmente, ela tem uma capinha parecendo calça jeans, já viu umas assim? Talvez você até tenha, né? Fica com vergonha não, só ouça o que o pastor está dizendo, para você entender onde eu quero chegar. Aí tem aquela Bíblia da mulher que é rosa, aí o marido não pode usar porque pega mal. Você tem um monte de coisa, Bíblia comentada então, tem um monte por aí. E aí tem uns crentes ainda que acham que a Bíblia comentada ela é inspirada, e se o pastor pregou alguma coisa que o comentarista da Bíblia comentada fala diferente, fala, pastor, está errado, olha o que está escrito aqui embaixo. É uma confusão. E eu vou falar para vocês, sabe qual que é a Bíblia boa? A Bíblia boa é a capa preta, e só ela pura. A minha não é muito pura, ela tem um inário aqui no final, mas só as Escrituras. Sabe por quê? A minha crítica é porque você precisa ter a Bíblia, ela é suficiente, você não precisa nem de comentário, ela é suficiente. A irmã Arlete hoje me contou uma experiência boa a gente fala de púlpito, né? Que ela está trabalhando numa casa, e tem uma senhora que tem alguns problemas lá, e ela então fez o compromisso de todos os dias ler a Bíblia e orar com essa senhora. Ela estava radiante hoje, de dizer como a vida dessa senhora mudou, mas não é porque ela deu uma explicação profunda, mas é porque ela leu a Bíblia. A Bíblia é poderosa, ela leu a Bíblia. Se você simplesmente ler as Escrituras, a sua vida vai mudar, porque Deus trabalha através das Sagradas Escrituras. Deus escolheu esse método. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você precisa ser teólogo para Deus mudar a sua vida. Tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você tem que ser doutor em teologia para que a sua vida seja mudada. Mas a Bíblia diz que você precisa lê-la, meditar nela e fazer isso todos os dias. É isso. É a simplicidade de ler as Escrituras, a simplicidade de meditar nas Escrituras e nas Escrituras somente, é que vai mudar a sua vida. Não adianta você terminar o ano e ter lido 10 livros de teologia, se você não leu as Escrituras. Você sabia que tem seminarista que sai do seminário, sabe tudo de teologia e ele nunca leu toda a Bíblia? Essas coisas doidas, esquisitas, esquizofrênicas que tem. E às vezes a gente não atenta como isso está causando uma geração pobre de Escritura. Você tem tudo o que você precisa, a Escritura, você precisa ler ela, e Deus vai falar ao seu coração. E não venha com essa conversa de que a Bíblia é um livro muito complicado, porque não é. Até porque a maior parte das Escrituras é história, são histórias. E por que Deus se revelou através de histórias na maior parte das Escrituras? Porque história é a melhor forma de eu ver Deus em ação, é a melhor forma. E agora, o Salmo 19, todo ele trata da revelação de Deus, todo ele. A revelação geral, que é Deus se revelando na sua própria criação. Nós vimos no sermão anterior, do versículo 1 ao 6,
Quando o salmista começa dizendo que a criação proclama a glória de Deus, ela anuncia, nós já vimos isso aqui. A parte que vamos expor hoje, do 7 ao 10, ele vai falar exclusivamente da lei de Deus escrita, a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Por mais que a revelação geral mostre a glória de Deus, a grandeza de Deus, mostra que existe um Deus que é bom, que é perfeito, que é soberano, que é sábio, que é belo, é a revelação especial da Escritura, é que faz essas coisas terem sentido, e a revelação especial das Escrituras é que vai mudar de fato a nossa vida, como veremos durante a exposição. Mas eu preciso ter uma resposta, e vamos ver no próximo sermão, do versículo 11 ao 14, eu nunca poderei ser passivo diante da voz de Deus, falando na criação, ou falando de uma forma muito especial, na palavra de Deus, que é revelada, que é escrita. Meus irmãos, só mais uma consideração rápida, sobre o contexto. Os salmos, eu já falei isso algumas vezes, nós temos 150 salmos, esses 150 salmos são divididos em 5 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 41, e nós estamos na primeira parte. Nós vamos expor a metade da primeira parte até o Salmo 20. E o Salmo 19, ele está nessa primeira parte, e ele é como que uma transição dentro do Salmo. Por que transição? Porque até o Salmo 19, por exemplo, você não tem nenhum texto de confissão, você não encontra nenhum salmo de confissão. A partir do Salmo 19, você vai encontrar no Salmo 25, no Salmo 32, Salmo 38, 39, 40 e 41, são salmos de confissão. E por que esses salmos estão depois do Salmo 19? Lembrando que o saltério, ele foi organizado de forma temática, e quem organizou, ele estava pensando, e nós nem conseguimos compreender direito a organização, mas o que se percebe que os salmos de confissão, eles estão depois do Salmo 19, porque esta é a resposta que devemos dar a Deus quando ouvimos a sua palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a resposta vai ser sempre confissão, ou pelo menos de tempos em tempos seremos desafiados a confessar os nossos pecados, porque um dos objetivos da lei de Deus é ser uma luz para iluminar a nossa própria vida, e quando nós somos iluminados pelas Escrituras, a nossa resposta será a confissão dos nossos pecados. Por isso que o versículo 11 a 14 já vai tratar sobre isso. Meus irmãos, olhando para os salmos, há alguns detalhes interessantes. Os salmos do versículo 1 ao versículo 6, ele tem algo diferenciado do 7 ao 10. Do 1 ao 6, você vai perceber que a palavra Deus vai aparecer constantemente. Os céus proclamam a glória de Deus. O salmista usou a palavra Deus para se referir àquele que é o Criador. No hebraico, essa é a palavra Elohim, no hebraico. A partir do 7 até o versículo 10, o salmista ele vai usar uma outra palavra. No hebraico seria a palavra Iavé, mas na sua Bíblia em português está traduzido como Senhor. Observou aí? Tudo em caixa alta, Senhor em letra maiúscula. Por que do 1 ao 6 ele usa a palavra Elohim, que é a tradução da palavra Deus, e do 7 ao 10 ele usa a palavra Iavé, que é a tradução da palavra Senhor? Por que ele faz essa diferenciação? Ele faz essa diferenciação porque a palavra Iavé é a palavra que se refere ao Deus que se relaciona conosco, se refere ao Deus da aliança que se relaciona intimamente conosco.
Isso mostra que a lei de Deus, ela tem uma ação na vida daqueles que são o povo de Deus. Por exemplo, o ímpio, quando lê as Escrituras, se ele não se converte, e quando ele se converte, a Bíblia se torna a palavra de Deus para ele. Se ele não se converte, as Escrituras não têm nenhum sentido para ele. Não faz sentido isso aqui. Porque a Bíblia, ela só faz sentido para o povo de Deus. Por isso que o salmista usa a palavra Senhor, porque é o nome que Deus usa no seu relacionamento, é o nome pactual. E esse relacionamento de aliança só é com o seu povo. Por isso que tem muitas pessoas ímpias que dizem: eu já li a Bíblia toda, e eles criticam, porque ela só faz sentido quando o Espírito Santo ilumina, ela só faz sentido quando o Espírito Santo regenera o seu coração. Então ele passa a ver Deus nas partes das Escrituras, ele passa a amar o Deus das Escrituras, ele passa a temê-lo. Um outro detalhe, em cada versículo aqui, nós temos duas afirmações a respeito da Escritura, e cada afirmação, ou melhor, todas essas afirmações, nós vamos perceber 4 partes. Eu quero mostrar rapidamente esse detalhe, vai prestando atenção, porque esse texto ele é muito rico, tá? Primeiro detalhe, a autoridade de Deus está muito clara em cada afirmação acerca das Escrituras. Observe que o texto diz que a lei é do Senhor, o testemunho é do Senhor, o mandamento é do Senhor, o temor é do Senhor, e os juízos são do Senhor. Ou seja, todo o que está escrito nas Escrituras, elas vêm de Deus, a autoridade é de Deus. Por isso que o salmista enfatiza que é do Senhor e é do Senhor. A Bíblia é tão rica que um título só não é capaz de expressar a sua riqueza, e por isso que o salmista usa 6 títulos para se referir às Escrituras. As Escrituras são conhecidas aqui como lei, estatuto, preceitos, mandamentos, temor e ordenanças. Todos esses são títulos para mostrar o quão rico é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, correspondente a esses títulos dados às Escrituras, nós temos também 6 atributos ou 6 adjetivos que qualificam as Escrituras, ou que mostram aquilo que a Escritura é capaz de fazer na vida das pessoas. O texto diz que ela é perfeita, ela é fiel, é reta, ela é pura, é límpida, é verdadeira, é justa. E além disso, há também 6 referências nesse texto que mostram o que a Escritura é capaz de fazer. A Escritura ela é capaz de restaurar a alma, de dar sabedoria aos simples. A Escritura alegra o coração, ilumina os olhos, ela dura para sempre. Todos os ensinos dela são igualmente justos. Observe tanta riqueza aplicada às Escrituras em apenas 3 versículos, mas ainda não é suficiente, e por isso que o Salmo 119, que é o maior das Escrituras, com 176 versículos, ele se refere somente sobre a lei de Deus. Você consegue perceber então o quanto a lei de Deus é rica, o quanto ela é viva, o quanto ela é poderosa, mas nós, no nosso coração duro, frio, muitas vezes a negligenciamos. Nós trocamos a lei de Deus por outras coisas e sofremos as consequências disso. Vamos para o texto, vamos caminhando. Primeira coisa que o salmista vai então mostrar é que a lei do Senhor é perfeita. A Bíblia é descrita como uma lei perfeita.
Meus irmãos, nós sabemos que leis são um conjunto de regras que devem ser obedecidas para o nosso bem. Para o nosso bem e o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Sabemos também que as leis foram escritas para serem obedecidas. Se elas forem desobedecidas, trará consequências. As leis do mundo nem sempre são perfeitas. E aqueles que a julgam, menos ainda. Agora a lei de Deus não. Ela é perfeita. Não falta nada nas Escrituras. Não há na Bíblia algo que lhe falte. Tudo é perfeito. Toda a sua lei é perfeita. Tudo que eu preciso para viver bem com Deus e com as pessoas, tudo que eu preciso para viver bem com Deus e com as pessoas, eu encontro na sua lei. E a própria Escritura reitera que aqueles que acrescentam algo ou tiram algo dela, terão consequências, porque você não deve mexer nela, porque ela é perfeita. E o que ela faz? O texto diz que ela restaura a alma. Quando a Bíblia diz que ela restaura a alma, primeiramente está pensando na salvação. Somente a Escritura é capaz de trazer vida a alguém que está morto nos seus delitos e pecados. Somente a Escritura é capaz de restaurar o coração de alguém. Lembra, por exemplo, a experiência do eunuco, lá no livro de Atos, que a Bíblia diz que ele estava lendo o texto do profeta Isaías 53. E ele então estava sendo incomodado, mas não estava entendendo direito. E Deus então usa o diácono para aproximar dele e explicar a lei do Senhor para ele, e a vida dele foi mudada, e a história termina assim, que ele foi embora para sua casa feliz da vida. A lei de Deus tem a capacidade, por ser perfeita, de restaurar o coração, de trazer vida. Corações abatidos, desanimados, tristes, sem esperança, eles podem ser mudados se levar a sério a leitura das Escrituras Sagradas. E meus irmãos, como eu disse, a palavra tem esse poder de mudar a nossa vida. Basta eu crer e começar a lê-la todos os dias. Em segundo lugar, o texto diz que o testemunho do Senhor é fiel. Está aqui na segunda parte do versículo 7. Através da Escritura, Deus fala de si mesmo. Por isso que é o testemunho, é o que Deus fala dele mesmo. Então, na Bíblia você encontra a autorrevelação de Deus. E por isso é um testemunho confiável. Nós não temos na Bíblia somente a lei de Deus. Na Bíblia você vai encontrar o próprio Deus, o testemunho dele. Ou seja, se você quer conhecer a Deus, você precisa ler as Escrituras. E Deus se dá a conhecer. Porque se Deus não se desse a conhecer, nós nunca poderíamos conhecê-lo. E por isso que eu tenho que ser grato, porque Ele se revela. E Ele se revela de forma especial através das Escrituras. E Ele faz isso através de leis. Ele mostra a sua santidade, mostra a sua justiça. Ele faz isso através de histórias, provérbios, profecias, cartas, livros apocalípticos, mas Ele faz isso de forma muito mais abrangente na pessoa do seu Filho. Deus se dá a conhecer ao seu povo através das partes das Escrituras e através do próprio Filho que se fez homem, e na sua face a glória de Deus é revelada. Então tudo o que você precisa saber sobre Deus, você vai encontrar nas Escrituras, e aqui é um testemunho verdadeiro e confiável. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo: nossa, eu queria conhecer mais a Deus.
Ou às vezes a gente pensa que conhecer a Deus é assim, se Deus nos desse assim, uma experiência de ser arrebatado, ou de ter uma visão. Não, você vai conhecer a Deus se você o procurar nas páginas das Escrituras. Tem um livro, eu nunca li aquele livro, só que o título é bastante interessante. É um ex-muçulmano, e ele diz assim: procurando Alá, encontrei Cristo. Certamente ele foi tentar olhar para as Escrituras e tentar confrontar e atacar o cristianismo, e ele conheceu o Senhor Jesus Cristo. Deus se dá a conhecer através das Escrituras. Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer mais Deus? Leia as Escrituras. E o que o testemunho do Senhor produz? O texto diz: ele dá sabedoria aos simples. Meus irmãos, simples aqui não é uma pessoa de pouca cultura, sem muito conhecimento. A palavra simples na língua hebraica significa literalmente uma porta aberta. Literalmente é isso que significa. Ou seja, o que é uma porta aberta? É algo que pode entrar por ela, tudo entra e tudo sai, ela está aberta, entra e sai. Então, uma pessoa simples é uma pessoa como uma porta aberta, porque é alguém que não é capaz de discernir as coisas. É alguém que é igual aquele crente que ele ouve um sermão, aí ele segue uma coisa, aí na manhã ele ouve outro, ou ele segue outra coisa. Se ele ouvir vários tipos de pregador, eu falo assim, um pentecostal, um reformado, e aí um dia ele é reformado, um dia ele é pentecostal, um dia ele é neopentecostal, um dia ele é puritano, um dia ele já é mais um crente mais moderno, gosta de surfar na onda, ou seja, a mente dele é como uma porta aberta, ele não sabe a hora de fechar a porta. Essa é a ideia aqui. E é muito comum hoje você ver, somente os mais moderninhos, dizerem com orgulho: eu sou uma pessoa de mente aberta. A Bíblia não aconselha você ser uma pessoa de mente aberta, não é uma boa declaração. Porque para que existe porta? Se porta existisse para ficar aberta, não precisava de porta, concorda? Porta existe para ser fechada e para ser aberta. Então, quando a Bíblia diz que as Escrituras, o testemunho de Deus, saber quem é Deus, dá sabedoria aos simples, dá sabedoria àqueles que a sua mente é como uma porta aberta, ela está dizendo que a Bíblia agora vai lhe dar discernimento para saber a hora de fechar a porta. E nós geralmente fechamos a porta por nossa segurança. Nós fechamos a porta porque nós não admitimos entrar qualquer coisa em nossa casa. Ou seja, à medida que você vai conhecendo a Deus, você vai se tornando sábio, você vai saber a hora de abrir a porta e a hora de fechar a porta. Às vezes, meus irmãos, as nossas decisões e ações, elas são motivadas por motivos egoístas, por emoções, e não por agradar a Deus. Quando que eu sei a hora de abrir e fechar a porta? Isso depende daquilo que eu conheço a respeito de Deus. Por isso que é o testemunho do Senhor que vai me dar sabedoria. Quanto mais eu conheço a Deus, mais discernimento eu terei para saber o momento de abrir a porta e de fechar. Ou seja, é aquele momento de falar, o momento de ficar calado, que a Bíblia diz. É aquele momento de saber agir, o momento de não agir. Essa sabedoria para saber fazer as coisas, ela vem do conhecimento de Deus, nunca do que o meu coração diz, nunca do conhecimento pessoal meu. Não tem gente que diz assim, você precisa se conhecer.
Na verdade, você só consegue se conhecer conhecendo a Deus. Calvino, no primeiro livro das Institutas, ele já começa falando isso. Você só consegue se conhecer se você conhecer a Deus. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem do nosso Criador. Conhecendo a Deus, eu passo a ter um vislumbre de quem eu sou à luz das Sagradas Escrituras. Por isso que o testemunho do Senhor é capaz de te fazer mais sábio, de fazer escolhas corretas. Olha para você ver o Salmo 119, e a gente vai no Salmo 119 algumas vezes hoje, se quiser deixar algum papelzinho marcando. Salmo 119, versículo 98 e 99, ele diz assim, isso é o testemunho do salmista: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Lembrando que o salmista, quando escreve o Salmo 119, ele não tinha a lei completa como nós temos hoje, mas ela era capaz, o que ele tinha era capaz de lhe fazer mais sábio do que os seus inimigos. O que ele tinha era capaz de lhe fazer mais sábio do que os seus próprios mestres, porque a sabedoria vem das Escrituras. Por isso, meus irmãos, que eu sou tão crítico à psicologia, por exemplo, porque as pessoas preferem a sabedoria do ímpio, do pagão, do que a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus me faz mais sábio, ela não me deixa ser uma mente aberta, ela me faz discernir. Isso também me ajuda a ler qualquer coisa, isso me dá capacidade de ouvir qualquer pessoa, porque eu vou saber a hora de fechar a porta e a hora de abrir a porta. Terceiro lugar, os preceitos do Senhor são retos, diz o versículo 8. Os preceitos se referem às orientações de Deus para toda a vida. Os preceitos são as doutrinas bíblicas, elas dão direção para a vida. Há muita gente que sente que a sua vida não tem propósito, que a sua vida não tem direção, mas as Escrituras dão um propósito e uma direção para a vida. E o texto diz que os preceitos do Senhor são retos, ou seja, os preceitos do Senhor, eles não só indicam o caminho por onde você deve andar, mas ele é o próprio caminho. Os preceitos do Senhor é aquilo que te dá uma direção para tudo na sua vida. Nós precisamos de direção para tudo. Você precisa de direção para arrumar um emprego, você precisa de direção para casar, você precisa de direção para tomar algumas decisões na sua vida. E os preceitos, as orientações das Escrituras, elas são retas, perfeitas, e ela está à disposição. E o que o texto diz que os preceitos do Senhor fazem? Diz o texto: alegram o coração. Sabe por quê? Pensa só, quantas decisões você precisa tomar na sua vida, e você precisa de um rumo, você precisa de uma direção, e quantas decisões erradas nós tomamos, porque ao invés de seguir as Escrituras, nós seguimos o nosso coração. Nós ouvimos uma outra voz. Hoje de manhã o presbítero Rodrigo, na sala, aqui na sala dos adultos, e os jovens estão estudando a mesma lição. A lição é por que teologia? Por que precisamos de teologia? E hoje de manhã ele estava citando o texto lá de Gênesis. Qual foi o erro de Eva e Adão também? É que ao invés de seguir os preceitos do Senhor, eles seguiram o preceito de Satanás. Presta atenção uma coisa, você sempre está tomando decisão, você sempre está seguindo alguma coisa, sempre. A questão é se aquilo que você segue, se a voz que você ouve, se a decisão que você decide tomar, ela está de acordo com a voz de Deus, ou de acordo com a voz de Satanás, ou de acordo com a voz do seu coração.
Existem 3 vozes, e você precisa saber qual você vai seguir: a voz de Deus, a voz do seu coração e a voz de Satanás. Eva, evidentemente, ainda não estava debaixo da maldição do pecado, por isso que a tentação de Eva foi externa. Ela deixou de ouvir a voz de Deus, ela passou a crer que havia uma outra voz mais interessante. Agora observe o texto: os preceitos do Senhor fazem o quê? Alegra o coração. Ao seguir os preceitos de Satanás, o que trouxe para Eva? Tristeza, dor, angústia. E todos nós até hoje lutamos com a consequência, porque ela deixou de ouvir o preceito do Senhor. Quando nós de fato ouvimos os preceitos do Senhor, nós procuramos saber o que Deus quer para a minha vida. Você que é jovem, às vezes procura uma namorada, aqui na igreja está quase todo mundo namorando já. O que Deus quer? Você que é casado, como que eu lido com esse problema no meu casamento? Você que está trabalhando, ou procura um emprego, ou passa por lutas e problemas no seu trabalho, o que as Escrituras dizem? Só que eu vou dizer um negócio para você. Qual que é a grande luta nossa? Não é tanto saber o que Deus diz em alguns casos. Por exemplo, o problema de Eva era não saber o que Deus diz? Não. Quando Satanás vem com a artimanha, bem, Deus disse isso, ela, não foi isso que Deus disse. Ela sabia certamente o que Deus disse, mas por que ela preferiu ouvir outras vozes? É porque ela já não confiava tanto na voz de Deus. Ou, lembra o que o texto diz? Vendo Eva, que o fruto era capaz de lhe dar conhecimento, agradável aos olhos. Sabe por que nós não seguimos os preceitos das Escrituras? É porque nós olhamos outras coisas e a gente pensa, acho que isso aqui é mais legal. Nós ouvimos outras vozes e fala, isso aqui me agrada mais. E nós deixamos de seguir a voz de Deus e vamos seguir a voz ou do nosso coração ou a voz de Satanás. Mas o que nós vamos receber? Tristeza, angústia, dor. E às vezes algumas consequências que nem dá para voltar mais atrás. Algumas consequências que talvez vou ter que levar para a vida toda. Os preceitos do Senhor é reto, e quem anda por eles vão experimentar a alegria de andar com Deus, de andar de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, volta novamente, Salmo 119, lembra que eu te falei? Coloca aí um papelzinho no Salmo 119, versículo 50, diz assim, a palavra de Deus: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Ou seja, o que é que traz alegria para um coração angustiado, triste? É a palavra. E por isso que o salmista diz que os preceitos do Senhor, eles são retos e vão trazer alegria para o coração. Nós precisamos crer nisso e seguir o caminho do Senhor. Quarto lugar, o mandamento do Senhor é puro, ainda diz o versículo 8, é puro. A Bíblia não dá conselhos simplesmente, ela te dá ordens, por isso que é chamado de mandamento. Mandamentos são ordens, e que se eu não obedecê-las, terei consequências, e são ordens claras e objetivas. Esse mandamento é puro, no sentido de que ele é claro, de fácil assimilação. A Bíblia, meus irmãos, não é um livro cheio de enigmas, como às vezes as pessoas dizem que é. No geral, é bem compreensível. O problema não é a dificuldade de entender as Escrituras, é a disposição para ler e obedecer.
Uma das estratégias de Satanás é dizer que a Bíblia é um livro muito difícil. E eu já ouvi isso, já perdi as contas, de quantas vezes as pessoas dizem que a Bíblia é um livro muito difícil. A Bíblia possui passagens difíceis, concordo. Passagens que o pastor Carlos não sabe te responder. Ponto. Mas a Bíblia não é um livro difícil, é diferente. Ela possui passagens difíceis. Mas a Bíblia possui passagens difíceis porque o seu autor está acima da minha compreensão. Eu tenho muita tranquilidade com as passagens difíceis da Bíblia, porque se eu fosse capaz de conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, perfeitamente, então, ou Deus teria baixado demais o nível, ou eu teria me elevado muito. Mas o nível é tão alto, que de tempo em tempo eu vou me esbarrar com algumas questões e vou ter dificuldade. Mas no geral é muito clara. As escrituras são compreensíveis. Tanto é que nós conhecemos pessoas com pouquíssima cultura. Vou dar um exemplo do meu avô. O meu avô foi criado na roça, e ele conta que ele aprendeu, o que ele aprendeu de leitura, de ler, ele aprendeu em 3 meses, porque o dono da terra arrumou um professor para ir lá dar aula para as crianças. Só que era tão difícil para chegar naquele lugar, e eu conheci o lugar lá. Na época não tinha estrada, tinha que passar por um morro lá. O professor foi 3 meses e desistiu. E aí meu avô fala que para ele estudar à noite, ele pegava um pedaço de madeira com fogo, colocava na fresta da porta, que as portas tinham umas frestazinhas assim, e ali ele estudava à noite, porque ele trabalhava o dia todo na roça, e trabalhou 3 meses. Quando ele se converteu, já era rapaz, e é interessante que a minha avó, nem crente era, e a minha avó, um exemplo para os jovens aqui, e a minha avó disse que orava e dizia assim: eu quero, Senhor, e ela nem crente era, eu quero casar com um homem crente, quero casar com um homem crente. Meu avô se converte, e ela então, ela casou com meu avô, depois meu avô se converteu. Aí meu avô então, onde é que ele destravou a sua leitura? Lendo a Bíblia. Aí meu avô conta que ele ia para a igreja, e eu preguei nessa igreja, lá na roça, eu preguei nessa igreja. Aí ele ia para o culto, o pastor ou o dirigente, porque o pastor ia só de vez em quando, lá na roça, da Santa Ceia. Aí o dirigente dizia assim, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Ele, é Gênesis, porque ele tinha lido em casa, Gênesis. É Gênesis. Aí outro dia o pregador dizia, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo. É Êxodo, porque eu achei que era Êxodo. E meu avô se tornou o maior pregador daquela região. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é porque é meu avô não, estou puxando sardinha não, porque se ele não fosse bom, eu ia ficar calado, né? Era mais fácil. O meu avô é um dos maiores pregadores que eu já conheci. Ele foi no meu casamento, lá em São Paulo, e eu convidei ele para pregar no culto à noite. Meu avô começou o sermão, ele pregou um texto de Elias no Monte Carmelo. Um homem que só estudou 3 meses nessas condições que eu te falei. E eu não teria a habilidade que ele teve naquele sermão. Ele começou o sermão no Monte Carmelo, contando uma história, lá em Minas, de luta, de dificuldade na pregação do Evangelho, que foi a luta que Elias teve no Monte Carmelo. Ele para a história no meio, e deixa todo mundo querendo saber o final da história. E ele foi para o texto, fez a exposição do texto. Na conclusão do sermão, ele conta o desfecho da história,
mostra a vitória que Deus deu para a igreja ali, e a partir daquela igreja, plantaram mais 6 igrejas. Eu falei, caramba, e ele só tinha 3 meses de estudo. As escrituras, elas mudam a nossa vida, mudam a nossa história e nos dá sabedoria. Eu estou dizendo que todo mundo vai ser assim? Não, é lógico que Deus tinha um plano, um chamado específico para ele, mas o que eu estou dizendo é que a Bíblia ela é capaz de nos fazer ir além, mas não por causa de nós, por causa do poder inerente das Escrituras. E o mandamento do Senhor, ele faz isso, ele ilumina os olhos. Ou seja, há muita confusão às vezes em nós, e ela faz isso, porque o mandamento do Senhor é puro, e ele ilumina os olhos, nos faz perceber, entender as coisas. Por exemplo, há muita confusão sobre a vida e a morte, sobre o céu e a terra, há muitas incertezas, mas para o povo de Deus não. Deus nos ilumina os olhos, nos faz enxergar as maravilhas da sua lei. Nós lemos no Salmo 119, versículo 18 hoje: abre o Senhor, ilumina o Senhor os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. É assim que você deve ler as Escrituras, e Deus vai iluminar os seus olhos, você vai enxergar muita coisa nas Escrituras. Agora eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que nós não vemos? É porque nós não lemos querendo ver. Nós não lemos querendo ver. Se você tiver uma postura correta diante das Escrituras, você vai ver, porque Deus vai iluminar os seus olhos. Qual que é a postura correta de ler as Escrituras? Primeiro, você tem um lugar para você ler. Lembra que eu disse que essa facilidade pode ser ruim? Bem, eu não sei se alguém está ouvindo, participando do meu sermão com a Bíblia no celular. Se for, abaixa aí para você não passar vergonha. Eu posso usar a Bíblia no celular? Pode. Quando? Quando eu estou num lugar que eu não tenho condição de ter a minha Bíblia em papel. Eu não estou mistificando o papel, como se o papel tivesse uma unção especial, não é isso. Porque isso aqui vai te atrapalhar, por vários motivos, que o celular hoje é um computador. Você já vai ser tentado a ver mensagem no WhatsApp. Eu já ouvi casos, eu nunca vi aqui na igreja. Se eu ver, meus irmãos, eu falo para você, eu te entrego para Deus. Tem lugar por aí, que tem gente que diz que usa o tablet para ver, só que o que acontece? Ele fica num cantinho meio escondido, ele clica lá e muda, e fica no Facebook ou no Instagram. Esse já está entregue já. A questão toda é que se eu não tenho postura correta, eu não vou ouvir Deus. Então, primeiro você precisa ter um lugar para você ler as Escrituras. E um lugar que você não vai ser incomodado. Eu sou alguém que tenho dificuldade de ler sem riscar. Se você é como eu, você precisa ler com a caneta na mão. Mas você precisa ler com profunda reverência. E por isso que você ora e diz, você usa a própria Bíblia para orar. Ilumina, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É assim que você precisa ter reverência. É por isso que, em quinto lugar, a própria Bíblia, ela se refere a si mesma como temor. Olha para você ver, acompanha o texto, versículo 9: o temor do Senhor é límpido. Ou seja, a Escritura tem esse propósito de produzir temor em nosso coração. Límpido, claro, ou seja, em toda parte das Escrituras, ela foi escrita com o propósito de produzir temor no nosso coração. Por quê? Porque ela revela um Deus glorioso. Como que começa o livro de Gênesis?
No princípio criou Deus. E como que era a terra? Sem forma e vazia. E como que ele fez? Do nada, disse Deus. Então o livro de Gênesis começa mostrando um Deus glorioso, grandioso, que criou todas as coisas. Como que termina o livro de Apocalipse? Um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a descrição final, e mostra Deus na sua glória, restabelecendo a criação que ele começa. Toda a parte das escrituras revela um Deus grande e glorioso, e por isso que o temor do Senhor produzido pelas escrituras, ele é perceptível, ele é claro em cada parte das escrituras. Quando ela mostra os milagres de Deus, mostra Deus criando, punindo, agindo com providência, agindo de forma gloriosa, curando, restaurando corações, levantando o abatido, o caído, ensinando de forma bela, em toda a parte das escrituras, mostra a grandeza de Deus. O temor do Senhor vai ser produzido do seu coração, porque ele está permeado em toda a escritura, de forma muito límpida, clara, transparente. E meus irmãos, essa questão do temor é uma coisa que a gente tem que levar bastante a sério. Nós não estamos levando a sério as escrituras. Quando eu fiz a crítica desse negócio de Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, é porque começa a brincar com a Bíblia. E a Bíblia então se torna um artigo de luxo, se torna mais um negócio de enfeite. Eu preciso olhar para essas páginas com todo zelo e respeito. John MacArthur, se eu não me engano, no livro Nossa Suficiência em Cristo, ele fala de uma experiência maravilhosa que ele teve. Ele ganhou uma Bíblia da época da Reforma. Ele ganhou, se eu não me engano, na Escócia. Uma Bíblia desse tamanho, porque não tinha esse papel que nós temos hoje. Mas ele fala que essa Bíblia está toda manchada de lágrimas das pessoas daquela época que morreram por causa das escrituras, toda manchada de lágrimas e algumas até com gotas de sangue. Ele fala que ela está na entrada da casa dele, dentro de uma redoma de vidro, para não estragar. É lógico que ele não vende e vale milhões, mas por que ele fez isso ali? É só um memorial do valor das escrituras. Mas nós trocamos as escrituras por show gospel. Tenho nada contra alguns eu tenho contra, sim. Eu não tenho nada contra alguns shows gospels. Nós trocamos ela por teatro, não tem nada contra teatro. Nós trocamos as escrituras por programações de brincadeira, não tem nada contra brincadeira. A questão é que onde está o teu tesouro, está o teu coração. Uma coisa que as pessoas, tem gente que às vezes me chama para pregar na igreja, aí fala assim, o senhor tem 30 minutos, eu só ouço, acabou, se quiser chamar depois, chama, e canta 1 hora, comigo não, meu filho. Nós estamos colocando peso no lugar errado. Você pode cantar, você pode brincar, você pode se divertir, pode fazer teatro, pode ir para show gospel, se for uns decentes. Agora, não queira colocar no mesmo nível o estudo sério das escrituras, não dá. E o temor do Senhor, ele é límpido e permanece para sempre, ou seja, isso nunca vai mudar, nunca. 6º lugar, no versículo 9 ainda, o texto diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Meus irmãos, as escrituras falam de um Deus justo, que julga com justiça.
Isso significa que todas as ordenanças da Bíblia são justas. Tudo é justo, tudo que Deus diz aqui é perfeito. Justiça é um padrão perfeito. Isso é importante. Porque, fala a verdade, às vezes a gente lê a Bíblia e fala, mas será que é certo isso? Tudo que está nas Escrituras revela o padrão de um Deus que é justo e perfeito. E esse conceito é ampliado no Salmo 119, vai lá no Salmo 119, versículo 89, olha o que o salmista diz: para sempre, ó Senhor, está firmada no céu a tua palavra, para sempre, nunca vai mudar. Versículo 128, está do lado aí, ele vai dizer: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Eu tenho os teus preceitos todos correto, reto. 137, ele vai dizer: justo é Senhor, e retos os teus juízos. 142, a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. 160, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Meus irmãos, toda a Escritura revela um Deus justo, o padrão justo e perfeito de Deus. E Jesus é a grande prova de que Deus é justo e julga com justiça e não inocente o culpado. O padrão de Deus de justiça está em cada página das Escrituras e está em Jesus. Por que está em Jesus? Porque lá no livro de Gênesis, lá no início, Deus disse que se comesse do fruto, ia morrer. E a morte ali é a morte física e a morte espiritual. E a única forma de nós não sofrermos os efeitos dessa condenação é porque Jesus morreu em nosso lugar. Jesus é a maior demonstração de que Deus é justo e não inocente o culpado. Ele de fato cumpriu o que ele disse, e Cristo teve que morrer em meu lugar e em seu lugar. Nós não vamos para o céu porque nós somos bons, ou temos um padrão de justiça que nos habilita a entrar no céu. Nós vamos para o céu porque Deus nos justificou através da morte de Cristo, pagando todos os nossos pecados ali. A Bíblia revela esse Deus justo e confiável. A conclusão, meus irmãos, está no versículo 10. Essa é a conclusão do salmista e é a nossa também. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Diante de tudo que foi falado, a conclusão do salmista é que o que temos na Escritura é o que há de mais valor nessa terra. Eu quero que você preste atenção nesse versículo e pensa agora aí. Será que eu sou capaz de dizer o que o salmista está dizendo? Será que a Bíblia, a Escritura, ela é mais desejável do que o ouro, do que o muito ouro depurado? Eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós, ao ler esse texto, deveríamos dizer para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Nós vivemos a lutar nessa terra para ter uma vida melhor financeiramente.
porque nós queremos isso. Não estou dizendo que seja errado, mas o salmista está dizendo: é mais desejável do que o ouro, é mais desejável do que o ouro depurado. Ouro depurado é o ouro que já limpou todas as suas sujeiras e impurezas, e tem mais valor ainda. Lembrando que até hoje é um dos metais mais valiosos do mundo. O quanto de fato a Bíblia tem valor para mim e tem valor para você. A conclusão é me fazer pensar sobre isso. O quanto a Bíblia tem valor para mim e tem valor para você. E o salmista diz também que diante de todos os benefícios listados nesse salmo, as escrituras elas serão capazes de dar prazer àqueles que se comprometem a ler, meditar e viver de acordo com os seus preceitos, porque o texto diz que são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O que ele está dizendo é que a Sagrada Escritura, ela dá prazer. Agora, meus irmãos, por isso que eu falei, nós precisamos falar com Deus e conversar com Deus. Um dia um diácono, não é da nossa igreja não, então, pode ser que tenha algum diácono que pensa assim, mas não é daqui não, é da igreja que eu estava lá em São Paulo na época. Ele disse assim: pastor, ele foi bem sincero, foi um dos caras mais sinceros que eu já vi na minha vida, e somente um oficial da igreja. Ele falou: você é bem sincero para o senhor, eu começo a ler a Bíblia numa abrição de boca, e às vezes eu leio a Bíblia assim, me dá aí eu tive que aconselhá-lo naquele momento. Ele foi sincero, ele não é capaz de dizer que é mais doce que o mel. Para aqueles que gostam de chocolate, vão dizer: é mais gostoso do que o chocolate. O ponto do salmista é que ele está dizendo: eu tenho prazer. Eu vou concluir, fazer uma aplicação bem prática para você. Às vezes você não tem mesmo prazer nas Escrituras. Às vezes você não tem as Escrituras em alto nível. E o que você deve fazer? Primeira coisa, pedir perdão para Deus, porque deveria ter. Primeira coisa: Senhor, me perdoe, porque de fato eu não tenho a Tua palavra num alto nível como deveria ter. Me perdoe, porque às vezes eu não consigo descansar e crer que ela é suficiente para tudo que eu preciso na minha vida. Me perdoe, porque às vezes eu tento buscar respostas para as minhas crises existenciais em outras coisas, ao invés de buscar na Sua palavra. Me perdoe, porque eu não tenho lido ela. Me perdoe, porque eu não tenho meditado nela. Me perdoe, porque eu só leio ela dia de domingo, quando o pastor ou o liturgo pede para abrir as páginas das Escrituras. Me perdoe, porque quando eu chego em casa eu guardo ela e não pego ela mais na semana. A primeira coisa é consertar as coisas com Deus. Segunda coisa, tomar uma decisão. Ah, pastor, mas o meu coração não está desejando. Não, o crente não segue o coração. O crente segue o que a Bíblia manda. Toma uma decisão de ler as Escrituras todos os dias. Ah, mas o meu coração não quer, pastor. Você não segue o seu coração. Toma a decisão. E como é que você vai fazer? Você vai pegar a Bíblia. O meu conselho é: ou começa em Gênesis ou começa em Mateus. Ou se você já é alguém que leu a Bíblia já toda, mas só está meio desanimado, aí então você já pode pegar um outro livro da Bíblia, que você já tem um certo conhecimento. Mas começa em Gênesis ou Mateus e vai lendo. Ah, mas tem algumas coisas difíceis, passa por cima. Há muita coisa, mas muita coisa que você vai aprender. Você precisa ler em atitude de oração. Você começa lendo Salmos 19, versículo 18. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. E você vai agarrar e vai ler. E vai lendo e vai dizendo: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ouvir a voz do Senhor.
que vai acontecer? A sua vida vai começar a mudar. No começo talvez não, porque você vai estar lutando contra o seu coração, lutando contra a sua preguiça, lutando contra a sua indisposição, mas à medida que for rompendo isso, você vai perceber que a sua alma vai ser restaurada. À medida que isso for rompendo, você vai começar a ser mais sábio. À medida que isso for rompendo, você vai perceber que a alegria do Senhor vai começar a encher o seu coração. À medida que isso for rompendo, você vai perceber que os seus olhos vão estar mais iluminados para as coisas de Deus. À medida que isso for rompendo, você vai perceber que o temor do Senhor começará a ficar mais vívido no seu coração. E você então vai começar a amar as Escrituras. Você vai começar a se deleitar nas Escrituras. Então comece hoje. Toma uma decisão de ler as Escrituras. Faça o exercício de meditar nas Escrituras. Como que eu faço meditação, pastor? Pega um versículo. Você leu, vamos supor, um capítulo. Talvez um versículo daquele capítulo te chamou a atenção. Medita nele. A semana toda, se for o caso. Fica pensando, meditando. Coloca aí no seu celular para tocar e te lembrar. Coloca lá na tela do seu computador, para quem trabalha com computador o dia todo. Medita. Fica remoendo aquilo. E você vai começar a experimentar os benefícios da palavra de Deus. Agora, se você trocou a palavra de Deus por outras coisas, por entretenimento gospel, coisas legítimas, mas que não tem o mesmo peso. Você trocou a palavra de Deus por qualquer outra coisa, você não vai experimentar tudo que foi falado nessa noite. Meus irmãos, eu vou fechar, mas eu quero fechar com a música do Hermes. Hermes, canta de novo a música. Você não precisa cantar a música se você souber, não precisa cantar. Presta atenção na letra. Só quero aqui reforçar tudo que foi falado. E que você saia nessa noite com o Salmo 19 na sua mente e no seu coração. E assim que ele terminar de cantar, nós vamos nos colocar em pé, vamos orar e encerrar com a bênção apostólica. Se tiver a letra, Gustavo, coloca aqui só para os irmãos acompanhar, mas está no texto, só abre o texto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e nos dá discernimento. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, e por eles o Senhor repreende o teu servo. São mais desejáveis do que o ouro depurado,
são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, e a grande recompensa em guardar as tuas leis. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor não nos deixou só, mas nos deu a sua lei. Nós somos gratos porque através da sua lei nós podemos conhecer o Senhor. E conhecendo o Senhor, podemos, ó Deus, experimentar uma vida diferente. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá mandamentos, o Senhor nos dá leis, o Senhor nos dá preceitos. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra produzirá temor em nosso coração, algo que nós precisamos profundamente. Nos ajude, ó Deus, a lutar contra a frieza do nosso coração e assumir um compromisso de ler as Escrituras todos os dias, Pai, todos os dias. Permita que ouçamos a Tua voz. Permita, ó Deus, que possamos ver o Senhor em cada página das Escrituras, que possamos conhecê-lo, amá-lo, nos alegrar, nos deleitar no Senhor. Ó Deus, faz de nós uma igreja comprometida com a palavra, comprometida com a obediência à Tua palavra, e que a nossa vida possa refletir, ó Deus, realmente a glória do Senhor, através da obediência aos preceitos do Senhor. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós e aviva a Tua obra, segundo a Tua palavra em nós. Nós te pedimos isso no nome e por amor de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, o poder e as consolações do Espírito estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.